Bíblica, Igreja Batista Renovada no Jardim Brasil, é a nossa escola bíblica, cujo assunto é teologia em perguntas e respostas, e o tema de hoje, a pergunta que nós faremos hoje, e pela misericórdia de Deus, estaremos respondendo, baseado no livro da Lerban, Passo a Passo com Cristo, do nosso amado irmão João Leão dos Santos Xavier. E a pergunta é: o que é santificação? Amém? Então, o tema da nossa escola bíblica hoje é o que é santificação, dentro do assunto teologia em perguntas e respostas. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, para constatarmos aqui, através dessa leitura, a importância que tem a santificação na vida do crente. Vamos lá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Irmãos, a santificação, ela se realiza nos tempos de um ato, de um processo, realizado pelo Espírito Santo de Deus. No momento em que a pessoa é salva, ela se torna santa. Ou seja, ela é separada do mundo para ter uma vida de exclusividade a Deus. É assim que a Bíblia aponta os salvos, como os santos. Então, quando a pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela é regenerada, ou seja, ela nasce de novo. Ela é justificada, ou seja, os seus pecados são perdoados, são apagados, tá? Toda a dívida que nós tínhamos com Deus, ela é anulada, ela é esquecida. Então nós somos justificados, tudo pelo processo salvífico de Cristo lá na cruz do Calvário, né? E também a pessoa se torna santa, ela é santificada. De imediato ela se torna santa. Prova disso é que o ladrão na cruz, ele aceitou Jesus, naquele dia foi salvo. Ele não teve uma vida de processo de santificação para ser salvo. Ele se tornou santo no momento em que ele aceita Cristo. Jesus lhe faz uma promessa. Então, a salvação é isso, irmãos. É a regeneração, é a justificação, nossos pecados são todos eliminados, apagados, somos tornados justos, né? Imerecidamente justos. E o Senhor nos torna santos. Naquele momento, cada um de nós é um santo de Deus. Tanto é que se você morresse naquele momento, será salvo. E o texto diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos a santificação em duas etapas. No momento em que você aceita Jesus, você se torna santo, e durante a sua vida você vai sendo santificado, porque não é em um único momento que você deixa muitas coisas, né, que estava lá atrás, porque tem coisas que você sequer sabia que era errado fazer. Então existe todo um processo que você vai se aproximando, né, vai vivendo com Jesus Cristo, vai conhecendo a palavra, e o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, e a gente vai se santificando, né? A gente vai eliminando essas coisas ruins que a gente vivia no tempo lá que estávamos no mundo. Bom, vamos para a pergunta básica de hoje: o que é santificação? As duas palavras usadas na Bíblia para santo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, elas têm o mesmo significado. Em hebraico, no Velho Testamento, a palavra é kadosh. Esta palavra tem o sentido de separado. E em grego a palavra é agios. Então no hebraico é kadosh, e em grego agios. Esta palavra grega agios também tem o significado de separado. Mas ser santo não é apenas ser separado. A santificação não é apenas uma separação pura e simples e imediata, não. Em relação ao salvo, ela é a separação do mundo e a
consagração a Deus. Então, quem recebe Jesus como Senhor e Salvador se torna santo e se torna uma pessoa sendo santificada durante toda a sua vida, porque ela terá que ter uma vida de consagração a Deus, permanecendo nessa verdade, tá bom? Então, ser santo não é apenas estar separado. Isso quer dizer que santificação ela tem dois aspectos. Um é que é a separação do mundo, e a outra é que é a consagração a Deus. Assim podemos definir a separação como a operação da graça divina, pela qual o salvo é separado do mundo e do pecado, de uma vida de pecado, tá? Interior, exterior. E depois temos a consagração, que é uma vida de dedicação do homem a Deus. Então, a santificação é um processo de Deus em que o homem é separado do mundo e é um processo que o homem opera em sua vida, através da sua existência, em que ele vai se consagrando cada dia mais ao Senhor, se separando de todas as coisas que não agradam ao Senhor. Isso quer dizer, irmãos, que se produz um novo relacionamento do homem com Deus. Segundo aos Coríntios, irmão, por favor, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler só um pedacinho desse versículo, né? A última parte dele, que diz assim: as coisas velhas passaram, e eis que se fizeram novas. Então, a pessoa que está em Cristo Jesus, né, ela passa a viver uma novidade de vida. Aquilo que ela vivia lá atrás, que incomodava a Deus, ela não quer mais viver, porque ela está vivendo o processo da santificação. Esta separação e consagração a Deus produz no homem um caráter de acordo com este relacionamento com Deus. Forma-se então no homem um caráter santo, semelhante ao de Deus. 1 Pedro 1,16, existe um mandamento, olha só: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, ser santo tem dois aspectos. O primeiro é que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, Deus te torna santo naquele momento. E o segundo aspecto é que nós recebemos de Deus a ordem: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, santifiquem-se. Se santifiquem as vossas vidas, consagrem as vossas vidas a Deus, tá? E Deus explica o motivo: porque eu sou santo. A santificação como um processo, irmãos, né? Já dissemos que somos feitos santos na conversão. Ficou bem claro, né? Quando nascemos de novo, nos tornamos santos, né? Naquele processo imediato. Mas também dissemos que na nossa santificação, ela precisa ser desenvolvida. Durante a sua vida aqui na terra, a sua permanência, você precisa desenvolver essa santificação. Quando a Bíblia diz que devemos desenvolver a nossa salvação, ela está falando de santificação, conforme está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Então ela está bem claro lá, né? Desenvolver e operar a vossa salvação. Está lá, Romanos capítulo 11, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Está dizendo bem claramente lá para a gente desenvolver, para a gente operar a nossa salvação. Ou seja, nós temos que nos santificar. Na regeneração, irmãos, o poder do pecado ele é quebrado, né? Porque nós nascemos de novo. Há uma semente nova em nós que é de Deus, conforme 1 João 3,9. A árvore do pecado ela foi cortada e recebemos o enxerto de uma nova natureza, conforme Romanos 11, 17 a 19. Não, precisa colocar. O crente, irmãos, porque foi feito santo e feito de uma raiz santa, conforme Romanos 11, 16, irá produzir bons frutos. Tá bom? No dizer de Langston, a regeneração torna a árvore boa. E a santificação torna o seu fruto bom. Estão entendendo? Quando a pessoa aceita Jesus, ela nasce de novo. Aquela árvore ruim, ela é cortada. Porque o homem era depravado. Era uma árvore ruim, e a árvore ruim produz frutos ruins. O homem era depravado. Aquela árvore foi cortada. Uma nova árvore nasceu. Então isso chama-se regeneração, uma novidade de vida. E a santificação é o que, pastor? A santificação é o processo em que essa árvore boa produz o bom fruto. Então, a santificação é o fruto bom que o crente produz. Se você olha para um crente
e ele está produzindo frutos maus, irmãos, como é que a gente vai acreditar que aquele cabra ali é crente se está produzindo frutos maus? Jesus não disse, pelos frutos conhecereis? Aí a pessoa é crente, está cantando com a Bíblia, pede dinheiro emprestado e não devolve, não é verdade? É casado e está se relacionando com as mulheres aí no mundo, sabe que não pode, mas está usando droga, está bebendo, está fumando, fazendo coisa que não deve, falta no culto para assistir futebol, não quer saber de vir para a igreja, o máximo que faz é assistir culto. Ou seja, o crente não está produzindo bom fruto. O que é o bom fruto, Dineia? Acabei de falar. É a santificação. A regeneração é uma nova árvore que nasceu. A velha morreu. E a santificação é um bom fruto. Para eu saber se aquela pessoa é crente, ela precisa produzir bons frutos. É claro que quando a pessoa acaba de aceitar Jesus, ela não teve um tempo hábil assim de produzir bons frutos de um minuto para o outro. Mas na medida que a pessoa está na igreja, está ali, está servindo a Deus, está cantandozinho, está vindo para o culto, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, continua roubando, continua matando, continua adulterando, continua fumando, continua bebendo, continua fazendo o que não presta, continua devendo para os outros, quer pagar as dívidas, continua não querendo ir para a igreja. Como é que uma pessoa dessa nasceu de novo? Cadê o bom fruto da santificação? Santificação é o bom fruto de uma vida que foi regenerada, que nasceu de novo. Então a santificação, irmãos, ela é um processo. E este se inicia na conversão e deve prosseguir durante todo o tempo da nossa vida na terra. Separado para a purificação. Então observe que o que está escrito em Levítico, para que o sacerdote fosse santo, ele precisava ser separado do povo, mas precisava também se purificar. Havia um ritual para isso, no Velho Testamento. O trato com o pecado, às vezes é preciso lutar contra o pecado, irmãos? Até ao sangue, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 4. Mas, com isso, vamos nos tornando semelhantes a Deus, através desse processo. A santificação é um processo que não pode ser descuidado. Se descuidar, a pessoa pode estacionar, ou até mesmo regredir. Em vez de crescer na santificação, vai regredindo. E o que a Bíblia diz a esse respeito lá no livro de Hebreus? Se o justo recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então nós temos que nos despir do velho homem. Há certas coisas como hábitos, vícios e pecados, irmãos, que são características do velho homem. Se vamos ser santificados, temos que nos despir deste velho homem e nos revestir do novo homem. Nesse processo, o crente que foi apenas declarado justo na justificação, se torna realmente justo, de fato e de direito. Ele que é considerado santo, semelhante a Deus, não por justiça praticada por ele, óbvio, ou por esforço próprio, jamais, mas pela graça de Deus. Bom, uma outra questão dentro da questão do que é a santificação, como se processa a santificação? Irmãos, santificação é uma obra divina, que conta com a colaboração do homem. Já expliquei para vocês, você aceita Jesus, Deus te torna santo. Mas durante o processo, Deus vai te ajudando, vai te fornecendo tudo o que for necessário, mas a ordem é, operai a vossa salvação. Sede santos, porque eu sou santo. Deus está dando uma ordem. Ele não está dizendo, vou te fazer santo porque eu sou santo. Ele está dando um mandamento, sede santo, porque eu sou santo. Deus já providenciou todos os meios para a nossa santificação. A morte de Cristo na cruz, a sua ressurreição, criaram todas as condições que nós precisamos para sermos santos. O Espírito Santo que nos guia em todas as coisas, o Espírito Santo que nos fortalece, o Pai que nos santifica, porque o que cabe mesmo ao homem é o desejo de santificar-se, porque o Pai opera esse milagre. Jesus disse assim em sua oração, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Deus nos torna santo, e Deus também nos ajuda a sermos santos. Ele ordena e nos gabarita, nos dá graça para sermos santos. Não há salvação sem Jesus. Jesus se entregou em sacrifício.
para que sejamos santificados. Veja no Velho Testamento, para que alguém fosse santificado, ficando livre do pecado, era preciso que um animal fosse morto em seu lugar. Mais do que isso aconteceu conosco, irmãos. Jesus morreu para que sejamos santos e também santificados. Leia, irmã, pode colocar para nós aí 1 João capítulo 1, versículo 7, por favor. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aí está lodo do pecado, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Está faltando um cortinho aí esse L, é um T aí. Nos purifica de todo o pecado. Então, é a operação do Espírito Santo, irmãos. O esforço do Espírito Santo em nos conduzir, em nos guiar, nos direcionar à santificação, que nos habilita para ela. O homem tem que querer, óbvio. O Espírito Santo é como tal, ele nos leva à conformação com o caráter de Deus, que é santo. A palavra de Deus, é através da palavra de Deus que somos santificados, conforme João 15, versículo 3. Por ser ela a verdade, somos guiados a toda a verdade e por ela santificados. É ela que nos lava, irmãos, conforme Efésios 5, 26. E por ela que a nossa mente é purificada e renovada, conforme 1 Pedro 1, 23. Tá bom, queridos? Então nós precisamos estar arraigados nessa verdade. A nossa santidade é importante. Embora Deus queira a nossa santificação, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, cabe a nós querer. Eu preciso desejar isso, através da apropriação dos benefícios do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, da operação do Espírito Santo que nos guia, que intercede por nós. Jesus intercede por nós. E da palavra de Deus, que é o nosso GPS para o céu. Tá bom? Então vamos concluir, para concluir esse ensino hoje. Há crentes que não crescem em santificação. Isso é um perigo muito grande, igreja. A inconstância é um dos grandes inimigos da santificação. A pessoa vem para a igreja, se alegra, recebe a palavra, recebe um ensino, é ministrada, mas não permanece. Fica olhando para trás, fica olhando para Sodoma e Gomorra, quer o sossego do mundo, quer os prazeres do mundo, quer o conforto do mundo. Então, não busca a santificação. Irmãos, é preciso não desanimar, mas é necessário colocar os olhos em Jesus e prosseguir firmes até chegarmos à estatura de varão perfeitos, né? Conforme Efésios capítulo 4, versículo 13. Tá bom, queridos? Então, estamos encerrando aqui. Espero que eu tenha sido claro a respeito da importância da santificação, o que é a santificação. Vamos resumir, fazer uma síntese? Vamos fazer uma síntese? Deus nos torna santos no momento da nossa conversão, porque se morrêssemos em seguida, não entraríamos no céu sem santificação, entendeu? Então Deus nos torna santos no momento da conversão. Porém, existe um segundo aspecto dessa santidade, e nós chamamos de santificação. Santificação é consagração, separação do mundo, para viver uma vida exclusiva para Ele, para Deus. Um crente sem santificação não entra no céu. Quer ele aceite Jesus e morra, quer ele aceite Jesus e viva mais 70, 80, 90 anos, não importa. A santificação tem que estar na vida dele. Tá bom? Então eu expliquei, deixei bem claro que a santificação é como o fruto que a árvore produz. A árvore boa é a nossa nova vida em Cristo. A árvore velha morreu, Deus fez brotar em nós uma árvore boa. E a santificação e o ser santo é produzir esse fruto bom. Jesus disse que a gente conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Se a pessoa fala para você que é crente, mas vive falando palavrão, vive mentindo,
vive tomando emprestado e não pagando, devolvendo, não quer congregar, não quer estar na igreja, não quer ler Bíblia, não quer orar. Irmãos, deixa ele com Deus, mas duvida da salvação dele, duvide. Você pode duvidar, porque não está produzindo frutos. E se eu não posso reconhecê-lo pelos frutos que está produzindo, eu não posso dizer que essa pessoa é meu irmão em Cristo Jesus. Porque a vida que a pessoa está vivendo não está sendo reconhecida pela igreja. Nós somos os santos de Deus. Ah, pastor, então o pastor não peca? Eu não peco? Irmãos, nós pecamos por acidente. E não deliberadamente, o tempo todo, sem arrependimento, sem pedir perdão, sem se importar com isso. Não, não é assim que nós pecamos. Nós pecamos por acidente. Uma brincadeira que não devia ser feita, uma palavra que não devia ser falada, ver alguma coisa na internet que não devia ser visto, uma briga que não deveria ter acontecido. Então, ocorrem alguns acidentes no dia a dia. Mas nós precisamos estar preparados, tá, para lutar contra todo esse mal, para ter uma vida de santidade. A Bíblia diz, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém?